E aí, pessoal, tudo bem? Beleza com vocês? Como foi o final de semana? Espero que estejam todos bem. Vamos continuar com a nossa disciplina, fisiologia, né? Estávamos falando sobre fisiologia hematológica. Então, na primeira aula, falamos sobre as células vermelhas, né, do sangue. Numa segunda aula, falamos sobre a parte branca, sobre a parte leucocitária, todos aqueles 5 tipos leucocitários, mais a função de cada um, né? A gente abordou um pouquinho sobre isso também. E hoje nós vamos falar sobre outro tipo celular, que são as plaquetas, né? Plaqueta nada mais é do que responsável pela coagulação do sangue, tá? É ela que vai dar início a esse processo de coagulação sanguínea, tá? E a gente vai falar algumas implicações clínicas também relacionadas a estas células, né? As plaquetas, ok? Então, nós iremos falar sobre coagulação na aula de hoje, sobre coagulação, e aí nós encerramos a nossa parte da fisiologia hematológica. Então, para ficar mais fácil didaticamente, né, para nós abordarmos, explicarmos para vocês, a hemostasia, o que é a hemostasia? O ato de impedir o sangramento, né? Então, hemostasia é esse ato de evitar que ocorra um sangramento. A hemostasia e coagulação sanguínea, tá? Tudo isso tem como finalidade preservar o sangue dentro do vaso sanguíneo. Vamos imaginar da seguinte maneira: você vai até um laboratório e vão coletar o teu sangue, né? Para fazer exames, fazer check-ups anuais e assim por diante. A própria agulha perfurando, né, o teu vaso sanguíneo já está causando uma lesão. E por aquela abertura, por aquela lesão, vai ocorrer um sangramento, vai ocorrer uma hemorragia. Logicamente, não é pronunciada, né? Não é uma hemorragia muito grave. Não é uma hemorragia grave, né, na verdade. Mas vai ocorrer uma hemorragia, vai ocorrer uma fase de sangramento ali. Então, nós teremos células, nós teremos alguns eventos que vão ocorrer para evitar que ocorra essa hemorragia, tá? E aí, para evitar que isso aconteça, nós chamamos isso de hemostasia, certo? Dividido em algumas fases. E isso é de uma forma didática, tá, pessoal? Essas fases é de uma forma didática, mas elas ocorrem concomitantemente, ou seja, elas ocorrem ao mesmo tempo, tá? Mas de uma forma didática, nós vamos dividi-la para ficar mais fácil o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre o assunto, ok? Então vamos lá. A primeira fase é o que nós chamamos de fase vascular. Essa fase vascular, lógico, vai estar explicado isso nos próximos slides, mas eu já quero adiantar o assunto para vocês, tá? Anotem isso daí no caderno de vocês para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Essa fase vascular nada mais é do que, após a lesão vascular, o meu vaso sanguíneo entra em vasoconstrição. E essa vasoconstrição é necessária, ou ela ocorre, para que se reduza o volume de sangue perdido. Logicamente, essa vasoconstrição ela só é efetiva em pequenos vasos sanguíneos, né, em capilares sanguíneos. Se eu tiver uma lesão veia cava, se eu tiver uma lesão em aorta torácica ou aorta abdominal, por menor que seja essa lesão, né, a vasoconstrição ali não vai resolver para nada, né, por causa da espessura do fluxo sanguíneo naquela região. Então, quando eu falo em fase vascular, eu estou falando em uma vasoconstrição para evitar que ocorra o sangramento. Logicamente, isso é mais evidente ou isso é mais funcional naqueles vasos de pequeno calibre. Depois teremos em seguida uma fase plaquetária, ou seja, as nossas plaquetas vão formar um plug plaquetário, vão formar um tampão plaquetário, certo? Isso é chamado de coágulo branco, tá? Depois, nós temos uma fase de coagulação, que é aí uma fase coagulante, né? Que aí sim ocorre a formação do coágulo sanguíneo. Então aí é o meu coágulo avermelhado, né? Formado por hemácias, me desculpem, formado por hemácias, formado por leucócitos, formados pelas nossas plaquetas. Essa é uma segunda fase, né? Uma outra fase da coagulação que é chamada de fase coagulante. E logo após isso, nós teremos a fase de fibrinólise, né? Então, lise, nós estamos falando em quebra, destruição. Destruição do quê? Do meu coágulo de fibrina. Então, peraí, quer dizer que essa fase coagulante tem como finalidade formar um coágulo de fibrina. Depois que o meu vaso se cicatrizar, depois que aquela lesão for cicatrizada, agora eu vou lá e vou destruir essa fibrina, né? Que é o que a gente chama de fibrinólise, para restabelecer
o fluxo sanguíneo no meu vaso, ok? Então, são essas fases que a gente vai trabalhar hoje. Logicamente, hoje nós vamos falar até de uma forma mais simplificada. Patologia clínica vai abordar bastante isso com vocês, lá quando vocês chegarem ao sexto semestre, ok? Então, aqui, aquela primeira fase que nós já comentamos lá naquele slide passado, né? Que é chamada de fase vascular, né? Então, a hemostasia e coagulação, a fase vascular dessa coagulação sanguínea, tá? E ocorre o quê? Ocorre uma vasoconstrição reflexa. Então, logo após a lesão vascular, meu vaso já vai ter essa vasoconstrição reflexa. Qual que é a finalidade disso? Está escrito aqui, ó. A finalidade disso é diminuir o sangramento, não é isso? E favorecer a interação entre os fatores de coagulação que a gente ainda vai conversar, certo? Então, lesão vascular, vasoconstrição, diminui o diâmetro do vaso ou diminui o trajeto do fluxo sanguíneo, facilita ao controle dessa hemorragia, tá? E aí eu tenho também a exposição de uma substância que é estranha para o meu sangue, que é o colágeno do endotélio vascular, que até então não estava exposto, logicamente, após essa lesão que ocorreu essa exposição desse colágeno. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Você estava estudando com o seu caderno, se cortou com a folha do seu caderno. Vai começar a sangrar, não vai? Lógico, logo após você se cortar, já vai ocorrer uma vasoconstrição naquele local, a fim de impedir que ocorra o sangramento. Então, aqui, ó, nessa ilustraçãozinha, né, a gente consegue começar a ter uma ideia dessa fase vascular, né? Então, aqui, ó, o endotélio vascular, outro endotélio vascular, e aqui dentro, né, o fluxo sanguíneo indo nessa direção. Tá? Igual as setinhas estão mostrando. O que eu tenho nesse fluxo sanguíneo? Tenho umas células mais abundantes, que são as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, as células menos numerosas, os glóbulos brancos, e as nossas plaquetas, né, que são as menores células que a gente tem no sistema circulatório. Então, isso é um vaso íntegro, né? Agora, olha só, o que aconteceu aqui? Ocorreu lesão vascular. Ou você se cortou, ou uma agulha perfurou esse vaso sanguíneo, não é isso? E aí, o sangue vai começar a sair, logicamente, tá? Então, olha o que acontece com esse vaso imediatamente após a lesão. Ele se contrai, ou seja, ocorre uma vasoconstrição. Para quê? Primeiro, para tentar impedir que esse sangue saia, né? Impedir com que ocorra essa hemorragia e, logicamente, favorecer a interação dessas células pequenininhas, que são as plaquetas, com esse local lesionado. E aí a gente já vai começar a falar da segunda fase da hemostasia, tá? Antes disso, só notem também que o colágeno que estava localizado aqui, ele normalmente ele não tem contato com o sangue, não é isso? Só que agora ocorreu essa lesão e o colágeno ele fica exposto, tá? E isso tem um fator importante nessa hemostasia. Bom, já vamos começar a falar da segunda fase, que vai estar mostrado no próximo slide. Então, quer dizer que essas plaquetas, elas vão começar a ficar grudadinhas nesse local lesionado. Então, as minhas plaquetas que estavam circulando, a hora que o sangue passa por este local lesionado, essas plaquetas elas começam a ficar grudadas, começam a ficar aderidas a este local, certo? Essa aderência, ela se dá pela presença de uma proteína, que depois a gente vai falar sobre isso, tá? E a hora que essas plaquetas, que são células redondinhas, não é isso? A hora que elas entram em contato com esse colágeno, ou a hora que elas entram em contato com esse local lesionado, elas mudam de conformação. Elas eram redondinhas, né, circulares, e agora elas mudam de formato e começam a emitir isso que nós chamamos de pseudópodes, tá? Que são falsos pés, que têm a finalidade do quê? De aderir uma plaqueta com a outra. Então, quer dizer que essas plaquetas emitem esses falsos pés e ficam grudadinhas nesse local lesionado, impedindo, portanto, que o sangue, né, que as células sanguíneas saiam. Isso é chamado de coágulo branco, né, ou plug, ou tampão plaquetário. Então, agora, né, entramos na segunda fase, que é a fase plaquetária, né, a segunda fase da coagulação.
Fase plaquetária, né, onde ocorre a aderência dessas plaquetas àquele local lesionado, tá? Então, lembrando que eu preciso de alguns fatores, fator de von Willebrand, e preciso de tromboxano para a produção dessas plaquetas, né? E a hora que essas plaquetas, lembra que eu falei que plaqueta tem formato redondinho, e a hora que ela se liga, ela se muda de formato e emite esses falsos pés, não é isso? Esses pseudópodes, tá? Lembra que a hora que ela emitir esse pseudópodes, agora olha só, eu vou ter esse fibrinogênio, que nada mais é como se fosse uma rede de pesca, tá? Esse fibrinogênio sendo grudado, né, sendo aderido junto com essas plaquetas, tá? Lembra que o fibrinogênio precisa ser transformado em fibrina. E quem vai fazer isso é a minha segunda fase da coagulação, que é a fase da coagulação, tá? E o meu tampão plaquetário tá aqui, é um coágulo branco, ok? Então, plug plaquetário ou tampão plaquetário é um coágulo branco. Logo depois vai vir a minha outra fase da coagulação, que é a fase realmente propriamente dita de coagulativa, certo? Então, lembrem-se disso. Das plaquetas nós conversamos no outro slide, também abordamos um pouquinho aqui. Então, olha só o que aconteceu, né? Então, todas essas células, esses pontinhos, né? Todos esses pontinhos aqui nada mais é do que as nossas plaquetas, que são as menores células que nós temos. E o que aconteceu com essas plaquetas? Elas estão começando a se depositar, estão começando a se aglomerar neste local lesionado. Primeiro, olha só o meu vaso sanguíneo, né? Que ele está em vasoconstrição, isso a gente já tinha abordado, e agora essas plaquetas estão começando a aderir, estão começando a chegar até o local lesionado. Tudo isso para evitar com que ocorra esse sangramento, né? Logicamente, se eu tenho um vaso de grosso calibre também, essas plaquetas elas não vão resolver muita coisa, né? Imagine uma lesão em aorta, em veia cava, essa lesão não há plaqueta suficiente para evitar com que ocorra o sangramento, né? Então agora chegamos propriamente dito na nossa fase de coagulação, tá? Essa fase de coagulação ela é comandada por fatores. Tá? O que são esses fatores? São proteínas e essas proteínas têm ação enzimática. Tá? São proteínas e essas proteínas também são produzidas aonde? São produzidas neste órgão aqui, ó, no fígado. Então quer dizer que se o fígado do meu paciente não estiver funcionando, ele não terá sistema de coagulação? Exato, tá certo. Por isso que, se o meu paciente vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, uma cirurgia cru ou uma cirurgia cruenta, é indicado nós fazermos avaliação hepática deste animal, porque sabemos que esses fatores de coagulação são produzidas pelo fígado. E se o meu fígado não estiver funcionando, logicamente eu não terei sistema de coagulação sanguínea. Por isso que o animal hepatopata, ele terá esse sistema de coagulação deficitário, certo? Então, são proteínas que são produzidas pelo fígado e essas proteínas vão fazer o que a gente chama de cascata de coagulação. O que é essa cascata? Uma proteína ativada ativa a outra, que ativa a outra, que ativa a outra e assim por diante. Isso é chamado de cascata de coagulação, tá? E essa fase de coagulação vai ser dividida em fase ou via intrínseca, via extrínseca e via comum. Espera aí que eu já explico o que é isso. Vamos começar aqui, ó, com essa via chamada de via extrínseca, tá? Então, quando eu falo de alguma coisa extrínseca, eu estou falando alguma coisa de fora, certo? Então, quer dizer que a hora que eu tive lesão da minha célula endotelial ou lesão celular, eu tenho a liberação de uma substância química ou de um fator, digamos assim, de dentro desta célula, certo? E aí é a liberação deste fator que vai desencadear a coagulação sanguínea. Quando eu falo de uma via intrínseca, de dentro, não é isso? Então é quando o meu sangue entra em contato com aquela substância estranha, que era o colágeno.
Então, meu sangue entrou em contato com o colágeno, ativou a minha cascata de coagulação. Meu tecido epitelial, meu tecido endotelial foi lesionado, uma substância que estava dentro da célula, agora essa substância ela foi liberada. Então, via extrínseca. Via extrínseca e via intrínseca tem como finalidade ativar uma única via chamada de via comum. Logicamente, os maiores detalhes sobre essa cascata de coagulação nós iremos trabalhar lá na patologia clínica. Tá? A patologia clínica vai explicar e abordar isso para vocês, e lá vai ser bem mais interessante, mais importante, digamos assim, porque temos exames específicos para se avaliar essa função coagulativa. Tá? Agora eu quero que vocês entendam o básico dessa hemostasia. E aí lembra que eu falei para vocês que que nós tínhamos uma via extrínseca, uma via intrínseca e uma via comum, não é isso? Então, aqueles fatores de coagulação, lembra, ó, que foi desencadeado porque uma substância da célula foi liberada, ou seja, um fator extrínseco, ou porque o meu plasma entrou em contato com o colágeno, então uma via intrínseca. Essas duas vias têm como finalidade ativar uma via chamada de via comum, que nada mais é do que transformar protrombina, junto com o cálcio, logicamente, em trombina. E essa trombina vai transformar essa proteína solúvel, que é o fibrinogênio, em fibrina, que é uma proteína insolúvel, certo? Então, por enquanto, entendam isso. Fase da coagulação é ativada por uma via extrínseca e uma via intrínseca, que nós já conversamos, e essas duas vias ativam uma via chamada de via comum, que nada mais é do que transformar protrombina em trombina. E essa trombina vai transformar fibrinogênio em fibrina, certo? Essa fibrina é uma malha insolúvel e fibrinogênio é uma malha solúvel, certo? Notem também que para coagulação eu preciso de cálcio. Se eu não tiver cálcio disponível, eu não tenho fator ou não tenho coagulação sanguínea. Lembrando que todos os meus fatores de coagulação são produzidos pelo fígado, tá? Então fiquem atentos a isso, porque isso é extremamente importante, principalmente para a rotina clínica também de vocês, tá? Então, pense da seguinte maneira. Eu tenho as minhas plaquetinhas, eu tenho as minhas hemácias que estão grudadas aqui. Então, pronto, estou formando o meu coágulo. O que seria esse fibrinogênio, né, que será transformado em fibrina? Vamos pensar da seguinte maneira. Isso daqui é a minha fibrina que foi jogada sobre as minhas células sanguíneas. Só que meu fibrinogênio. Só que esse fibrinogênio ele é solúvel, né? Eu perco ele facinho. Agora, depois que eu ativei a minha via comum, né, que eu transformei protrombina em trombina, o que essa trombina ela vai fazer? Transformar esse fibrinogênio em fibrina, que é uma malha extremamente resistente, extremamente insolúvel. Pronto, formei o meu coágulo. Formei o meu coágulo de fibrina. Pronto, agora ninguém tira ele dali, a não ser a nossa próxima fase, que é a fibrinólise, que é onde eu chego nesse coágulo de fibrina, deposito substâncias que vão degradar essa fibrina, ok? Então, esse desenho, ó, ele mostra pra gente isso que a gente conversou, né? Vamos ver aqui, ó. Ó o vaso em vasoconstrição, as plaquetas grudadinhas no local aderido. Logicamente, essas plaquetas liberam diversas substâncias químicas, tá? Para atrair outras plaquetas, para atrair outras plaquetas, para promover essa agregação plaquetária, né? E olha só, colágeno está exposto aqui. Lembra que o plasma teve contato com o colágeno. Lembra que eu tinha uma substância dentro das minhas células que foram lesionadas, que foram liberadas, via intrínseca, via extrínseca, né? E olha só que interessante aqui. As plaquetas são os pontinhos pequenininhos, né? As outras células sanguíneas são essas bolinhas maiores. E esse risco que a gente está vendo aqui, nada mais é do que essa malha de fibrina. Então, pronto, agora formei o meu coágulo, e esse coágulo é um coágulo de fibrina, é um coágulo insolúvel, portanto. E agora a nossa última fase da coagulação sanguínea, né? Que é o que nós chamamos de
fibrinólise, certo? Então, fibrinólise nada mais é do que a destruição daquela rede de fibrina. Então, lembra que tinha células, vamos desenhar novamente aqui, né? Tinha células, nessas células, o que eu tinha? Aquela rede, né? Que é a nossa fibrina. Pronto. Isso é insolúvel, não tem quem tira isso daí, tá? Só que eu tenho uma substância específica, que é chamada de plasmina. Essa plasmina é como se fosse uma bombinha que eu colocasse aqui nessa rede de fibrina, e essa bomba ela vai aqui e vai explodir tudo isso daí, tá? Então, esse meu coágulo ele vai ser, digamos assim, abre aspas, explodido, tá? E aí, eu já degradei o meu coágulo. Mas por que que isso vai acontecer? Lembra da seguinte maneira, ó. Eu tenho meu vaso sanguíneo aqui, e grudadinho nesse vaso sanguíneo, no local da lesão, o que que eu tenho? Esse meu coágulo, não é isso? Então, pronto. Aqui eu fiz o meu coágulo sanguíneo. Notem o seguinte, meu fluxo sanguíneo está indo nessa direção. Opa, chegou aqui, tem um ponto de obstrução. Então, o fluxo sanguíneo está impedido nessa região, não é isso? Então, por que que eu preciso destruir este coágulo, né, de fibrina? Para reestabelecer meu fluxo sanguíneo natural, certo? Então, isso ocorre para restabelecer o fluxo naquele local que foi lesionado. Logicamente, essa fibrinólise só vai acontecer quando ocorrer o quê? A cicatrização do meu vaso sanguíneo. E os restos que foram, abre aspas, explodidos do meu coágulo, eles serão fagocitados, principalmente fagocitados por macrófagos, certo? Então é isso que vai acontecer com o nosso coágulo sanguíneo. Então é isso, né? Ó, o nosso coágulo já está formado aqui, meu vaso já está cicatrizado. Então quer dizer que a minha plasmina, ela vem e destrói o meu coágulo sanguíneo. E os restos celulares provenientes dessa destruição são fagocitados aqui, ó, pelos produtos de degradação da fibrina, que são os macrófagos, né, que vão lá e vão fagocitar esses restos celulares. Consequentemente, olha o que acontece. O meu vaso sanguíneo já está cicatrizado e o meu fluxo sanguíneo já está reestabelecido, né? É isso que vai acontecer neste vaso sanguíneo após a destruição deste meu coágulo sanguíneo. Então, até então, nós não tínhamos falado em hemostasia primária ou hemostasia secundária, tá? Tudo bem, isso daqui a gente deixa para falar lá na patologia clínica, mas o que eu quero que vocês entendam, olha só, meu vaso sanguíneo está lesionado, as plaquetas vão até o local lesionado para ficar grudadinhas, elas mudam de formato e elas atraem outras plaquetas, né? Então, aqui eu tenho meu plug plaquetário, meu tampão plaquetário. Olha só, tá vendo esses cordõezinhos aqui, ó? Tudo isso daqui nada mais é do que a minha fibrina. Então, aqui ocorreu coagulação. O que é o meu coágulo sanguíneo? Plaquetas, hemácias, posso ter leucócitos também, e essa malha insolúvel que é a minha malha de fibrina. Pronto. E aí o meu coágulo sanguíneo ele já está formado, evitando, portanto, que ocorra a perda de sangue, né? Evitando que ocorra hemorragia. Pronto. Aqui. Meu coágulo foi formado, evito, portanto, que o sangue saia, né? Que estas células sanguíneas se percam para o meio externo, evitam, portanto, que ocorra a hemorragia, certo? Então é isso, pessoal. Parte de plaquetas, parte plaquetária de coagulação sanguínea, é isso que nós tínhamos que falar. Logicamente, toda a cascata de coagulação nós iremos abordar lá na patologia clínica, tá? De uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? E aí já iremos falar também dos exames para avaliar a parte de coagulação sanguínea, ok? Então, por hoje é isso, meu pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado e estaremos juntos numa próxima, ok? Grande abraço a todos.